Eu vou começar com uma pergunta ou uma provocação sobre essa trajetória, né, de ser uma mulher indígena que ocupa esse cargo de professora da universidade. Eu já ouvi você falando de muitos desafios, né? Eu acho que cria-se uma expectativa muito grande de mudança e não cria junto possibilidades, e também pensando nessas condições que são apenas dois professores aí, no caso. Aqui só tem eu, né? Acabei de chegar aqui, tem 7 dias que eu estou nesse território. E então eu queria ouvir você falar, porque o que eu fico pensando, que ter uma mulher indígena que ocupa esse cargo de docente, por si ele já é um lugar de muita resistência, já é uma referência, né? Eu estudei 12 anos na universidade e o meu sonho era ter uma professora indígena, de ter uma representatividade, de ter uma par, um lugar de diálogo. Então, eu sinto que, de uma certa forma, eu estou realizando esse desejo de pares dentro desse espaço que é tão branco, tão colonizador, que a gente vem construindo tantas críticas. E quando eu vejo uma mulher indígena, isso também me fortalece. Então, eu fico pensando que, como essa revista também tem esse propósito de abrir o diálogo com os parentes indígenas, fortalecer, criar esperança e força mesmo para a gente ocupar todos os espaços. Então, eu gostaria que você falasse especificamente sobre essa trajetória de ocupar esse espaço e sobre a importância dele, para que cada vez mais mulheres, pessoas indígenas possam estar nesse espaço. Eu sei que a trajetória não é fácil, mas também eu sei que foi necessário criar uma estratégia de guerra para ocupar esse lugar. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que você fez esse caminho para que mais mulheres possam ocupar esse espaço. Obrigada, Mirna, obrigada pela pergunta. Acho que é sempre bom a gente refletir desse nosso lugar, né, de mulher, mãe, né. Eu fiz um caminho que eu acho que muitas de nós acaba trilhando, que é de fazer toda a minha formação depois da maternidade, né, que eu acho que é diferente, por exemplo, do caminho que muitas mulheres brancas fazem, né, que é de ter toda uma formação. A gente faz o caminho diferente, né? Então, eu contei com um companheiro muito assim, compreensivo, que fez o seu papel, né? De pai, de assumir, né, a sua responsabilidade com os meus filhos, com os nossos filhos, né? Eu tenho um filho que vai fazer 30 anos esse ano, ele é o Ijahuri. Ele é médico formado pelas ações afirmativas na UFPA, ele trabalha na Secretaria de Saúde Indígena, no DICEI, né, o Distrito Sanitário Guamá-Tocantins. Me orgulho muito dele ter essa trajetória também de formação, e eu acredito que muito inspirado na minha própria trajetória, né, de luta. Ou seja, de a gente nunca desvincular a nossa formação, o desafio, né, de estar numa universidade, de estar no movimento de luta, no meu caso, mais um movimento pela luta, pela educação escolar indígena, e ele fazendo agora essa luta pela saúde indígena, ou seja, pensando a partir das próprias categorias, né, específicas de cada povo sobre adoecimento, sobre saúde, aí com uma temática que tem incentivado muito ele a pesquisa, que é o adoecimento mental de pessoas indígenas, os casos né, das pessoas que estão se suicidando, enfim, como cada povo tem significado e representado isso, e o que essas mudanças, né, enfim, a partir do contato, das violências coloniais também trazem, né, de impacto na própria possibilidade de existência dos povos, né, dos nossos povos. Então, acho que isso me orgulha muito por ser também inspiração para o meu filho.
E eu tenho uma filha com 20 anos, né, que está aí pleiteando também a entrada na universidade, quer seguir o caminho da medicina também, mas são escolhas que eles fizeram muito politicamente situadas. E eu acho que uh, eles crescerem, né? O meu filho ele cresceu e a minha filha também comigo no movimento, ou seja, nos cursos de formação, nas salas de aula, na luta, na caminhada, né? Eu acho que isso faz uma formação política que é muito própria nossa, né? Que é dos nossos filhos nos acompanharem, deles estarem conosco ali nos acampamentos, deles estarem conosco nesses espaços de luta. E essa formação política ela é importante para nós, né? E ao mesmo tempo, né, a gente não, em nenhum momento, entender que que o nosso ingresso nas universidades, seja na graduação, na pós-graduação, ou mesmo agora na docência, é um ingresso individual. Não, a gente traz conosco muita luta, a gente é fruto de muita luta coletiva, né? E de pessoas que não estão mais aqui. Então, essa luta, por exemplo, pela universidade indígena que se materializa, né, começa, na verdade, a se materializar, ela foi sonhada por muitas pessoas que não estão mais aqui. Né? Eu tive a possibilidade de participar de algumas audiências públicas pela constitucionalidade aí das políticas afirmativas no Brasil, lá em 2009, e eu vi pessoas, né, que já estavam nessa luta também há muito tempo. Então, acho que é importante a gente reconhecer que nós somos de gerações diferentes, de tempos diferentes, mas nós fazemos a luta considerando a luta feita por aquelas que nos antecederam, né? Então, a gente tem nomes muito importantes que muitas vezes são esquecidos também, né? Maninha Chucuru, e tantas outras mulheres, Andila Caingangue, aqui no sul do Brasil, que já discutia a universidade indígena já discute a universidade indígena há mais de 20 anos, né? Então, acho que é importante a gente reconhecer esse legado, né? Reconhecer aquelas pessoas que vieram antes de nós, muitas mulheres que talvez não tiveram a possibilidade de ingressar, né? Mas reconhecer que nós somos fruto de luta coletiva, isso para mim é importantíssimo. E eu acho que essa nossa a presença na universidade, como você disse, ela tem um compromisso político muito forte, ou seja, a gente não está aqui por um projeto individual. Claro que a nossa individualidade também conta, a forma como nós, né, nos inserimos nesses espaços, como nós nos colocamos, como nós escrevemos, sempre trazendo essas múltiplas vozes para a nossa escrita, né, essas diferentes formas também, né, da gente recuperar essas memórias, faz parte da nossa escrita, é uma característica da nossa produção intelectual, que também tem essa característica de ser coletiva, mas eu acho que a gente traz conosco, né, os nossos povos também, acho que essa é a nossa marca, né, e eu acho que servir de certa forma, né, eu acho que é importante, né, eu sou contra não gosto muito das vaidades, essa coisa de disputar espaço acadêmico, eu acho que não é nesse caso no intuito de simplesmente uma ascensão individual, mas eu acho que a gente está nesse espaço e, de alguma forma, ser vista, né, como referência para outras pessoas, isso é importante. Não porque isso vai nos, né, enfim, vai nos colocar numa posição de melhores do que os outros, porque eu também acho que isso é uma besteira, né? Mas é de a gente dizer, olha, eu consegui, você também consegue. Né? Eu passei por dificuldades, mas né, a gente conseguiu superar isso também em coletivo, porque eu tive um apoio familiar muito grande para poder fazer a minha formação na pós-graduação depois de casada, tendo filhos pequenos, né? Conciliar isso não é uma tarefa fácil. Então, acho que estar aqui é sim resistência, como você disse, Mirna, teve muitas dores também, teve muitas perdas, né? Perdas de tempos que a gente também não recupera mais, mas a gente entende a importância disso, né? E como eu disse antes, estar aqui significa a possibilidade de abrir outros caminhos. Eu acho que isso é mais importante, é a possibilidade de abrir outros caminhos. Ontem eu estava à noite numa roda de conversa com os parentes aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acolhendo, né, na URGS, alguns parentes que estão chegando agora para cursar, né, a graduação, e eu compartilhava um pouco dessa experiência, e eu dizia da importância da gente não silenciar,
na universidade, ou seja, de muitas pessoas, conheço relatos de muitas pessoas quilombolas, indígenas, que para se proteger do racismo nas universidades, quando ingressam nos cursos de graduação, silenciam, né, negam a sua própria identidade. E aí eu acho que é importante a gente lembrar que ação afirmativa significa afirmar positivamente uma identidade, seja ela quilombola, seja ela de gênero, né, seja indígena, e a importância que isso tem no contexto universitário, ou seja, de questionar esses currículos, de não ficar, não fazer silêncio, não silenciar diante do racismo velado, daquele racismo silencioso que nos exclui, que nos adoece, né? Então, esse diálogo foi muito importante antes, eu pude ouvir também como eles estão se organizando na própria universidade, criando associações, organizações para resistirem coletivamente. Então, acho que isso é legal. É como a gente faz essa resistência na sociedade, como a gente se organiza nas nossas associações, nas nossas organizações políticas tradicionais, para fazer esse enfrentamento, e como a gente faz isso também dentro da própria universidade. Né? E eu acho que isso é muito importante, de como a gente faz essa resistência nesse espaço, questionando essas ausências, essas não presenças, né, das nossas histórias, das nossas memórias, das nossas lutas nesses currículos, mas, sobretudo, mostrando que nós temos, sim, competência técnica, competência intelectual, competência na docência para estar nesse lugar, e que competência não significa seguir um padrão, né, uma metodologia eurocentrada, significa utilizar das nossas próprias formas de ensinar. Então, acho que estar aqui também possibilita para quem é sensível, né, e reconhece a importância da diversidade, significa a possibilidade de um diálogo intercultural e de muitas aprendizagens. Eu tenho tido turmas cheias, né, na ERE. Eu estou com turmas assim de 25 a 30 estudantes na graduação, e isso mostra que as pessoas querem ouvir. Os jovens, eles querem saber o que os povos indígenas, o que as mulheres indígenas, né, estão enunciando, porque eles também estão vendo que essa sociedade está adoecida, né? O clima está dizendo, né? Ou seja, ouvir o que os povos indígenas, o que as mulheres indígenas, o que as lideranças têm a dizer, significa também pensar outros mundos possíveis. Então, acho que essa é uma possibilidade de diálogo importante que a gente tem. Então, quando a gente vê jovens, né, na graduação, de diferentes cursos, como é aqui na ERE, né, eu trabalho com educação das relações étnico-raciais e a gente oferta para todas as licenciaturas. Então, a gente ouviu ter alunos, por exemplo, que não têm essa disciplina como obrigatória, mas que vêm fazer a disciplina porque querem dialogar e querem conhecer outras formas de pensar o mundo, outras formas de construir conhecimento, e tem sido um diálogo muito interessante. Ou seja, de também questionar as próprias referências culturais que eles têm, né? De eles questionarem, por exemplo, como essa ocupação, né, colonial no sul do Brasil, como a violência contra os povos indígenas, como o genocídio, o epistemicídio, o etnocídio, foram negados a eles. Esse conhecimento foi negado a eles nas escolas que eles estudaram. Então, a gente tem aqui muitos estudantes, a maioria, claro, brancos, né, descendentes, enfim, vindos de famílias de descendência alemã, italiana, e que não se veem racializados, né? Porque racializado é o negro e o indígena, mas eles não se reconhecem enquanto pessoas brancas num lugar de privilégio, que é o privilégio da branquitude. Então, acho que discutir isso desse lugar enquanto mulher, né, enquanto educadora, enquanto cangangue, enquanto alguém que, né, viveu 20 anos na Amazônia, que fez esse diálogo intercultural, de alguma forma desperta neles esse desejo de conhecer mais. E eu acho que tem sido um diálogo muito interessante nesse sentido, deles se verem racializados como pessoas brancas, deles compreenderem que os povos indígenas foram construídos, essa memória, esse imaginário nacional construiu o lugar dos povos indígenas como um lugar de inferioridade, de não conhecimento, de não ciência, o lugar da preguiça, da improdutividade, ou seja, então questionar esses parâmetros com eles, né, mostrar outras possibilidades de olhar essa história
eu até brinco, né, que não é uma história oficial, é uma história oficiosa, né, essa historiografia escrita por mãos brancas, escrita pelos colonizadores, é um exercício que todo cidadão, que toda pessoa humana deve fazer, de compreender que indígenas, que afrodescendentes foram silenciados na escrita dessa história, e que é uma história que precisa ser questionada, precisa ser reescrita, eu diria escrita, porque ela sequer foi escrita para ser reescrita, né? Então ela precisa ser escrita. E eu acho que esse diálogo é muito importante. No entanto, a gente percebe, Mirna, e você sabe disso, porque você também convive, né, com esse ambiente universitário, a gente sabe que existem pessoas que acham que esse não é o nosso lugar. Colegas docentes que ainda nos veem como meros objetos de estudo, ou seja, você é interessante enquanto eu te estudo, enquanto você está lá na aldeia, né, com aquela imagem ainda um pouco exótica, que não considera que a gente tem possibilidade de ocupar diferentes espaços, falar a mesma língua que eles, né, e nos veem como meros objetos de estudo. Então, acho que, de um lado, esse imaginário construído em torno de uma imagem exótica, tanto da mulher como do homem indígena, que não consegue desvincular os corpos, né, e as culturas indígenas do chão da aldeia e entender que nós estamos nos contextos urbanos e que nós estamos numa região muito tensionada pelo racismo, mas que nós vamos estar, sim, nas universidades, nós vamos estar nas cidades, estamos nas cidades, e vamos estar em diferentes espaços, né, e que eles precisam desconstruir esse imaginário colonialista. E esse não é um desafio só dos estudantes, mas dos nossos colegas docentes, que ainda não nos valorizam, não nos reconhecem enquanto pessoas que fazem, sim, ciência, e uma ciência intercultural, que se propõe a dialogar com os conhecimentos ocidentais a partir dos nossos próprios referenciais epistemológicos. Mas essa interculturalidade, ela não é uma via de mão dupla, porque a gente é lembrado no Abril Indígena, porque a gente é lembrado lá no 20 de novembro, né, no caso dos negros, afro-brasileiros, mas a gente não é lembrado quando eles vão organizar a estrutura lá da disciplina do currículo, né, nós, enquanto referenciais intelectuais que produzimos ciência, nós não estamos referenciados na maioria dos projetos, enfim, dos planos de curso, das disciplinas desses professores. Né? Então, acho que existe um caminho muito grande ainda a ser trilhado e muitos desafios a serem superados, mas eu acho que o desafio epistemológico talvez seja um dos maiores. É de nos reconhecer como pessoas com competência intelectual, científica, para falar desse nosso lugar, sem a visão pejorativa da incapacidade que orientou, por exemplo, o Estatuto do Índio. Então, na cabeça de muitas pessoas, a gente ainda tem um sinal de menos bem grandão aqui na testa, que é do não faz, do não pode, do não trabalha, do não tem capacidade, do não deveria estar aqui, do não, do não, do não, do não, né? E eu acho que o nosso papel e aí o desafio que nós temos, né, é muito maior, porque a gente precisa mostrar o tempo todo que a gente tem competência, sim, para estar nesse lugar. E uma competência não só do ponto de vista intelectual, né, de produção científica, acadêmica, né, mas uma competência política, para estar nesse lugar e continuar fazendo esse diálogo com os nossos movimentos, com as nossas comunidades, né, e não nos perder, né, não adoecer nessa vida doida que é a vida da docência no ensino superior, né? Mas acho que isso nos possibilita muitos diálogos, isso é importante. Então, estar nesse lugar de enunciação, que é um lugar de autoridade, em alguma medida também, né, serve de incentivo para as outras pessoas que estão hoje na graduação, por exemplo, que estão trilhando o mesmo caminho que a gente trilhou. Então, acho que você, Mirna, você inspira muitas mulheres, eu inspiro muitas mulheres, a gente inspira outras pessoas que vão trilhar os mesmos caminhos que nós, né? E eu acredito que num momento não muito distante, eu acredito, eu sou otimista, nós vamos ser muitas e muitos nas universidades, né? E eu sonho, sim, com a universidade indígena. Eu acho que é possível, sim, a gente ter um espaço, né, em que não seja um espaço guetizado, né, mas seja um espaço intercultural. Porque eu acho que a gente não pode, como diz o Gerson, eu concordo com ele, a gente não pode cometer os mesmos erros que a universidade não indígena cometeu com a gente, de nos excluir. Então, um lugar em que a interculturalidade
seja de fato presente e que a gente possa construir com as pessoas brancas, com as pessoas negras, com as pessoas ciganas, enfim, com os quilombolas, com as diversas populações tradicionais, né, enfim, que formam o Brasil, a gente construir esse pensamento plural. Né? Eu acho que isso é que é interessante das nossas comunidades, é da gente estar sempre aberto, né, a dialogar com com esses outros conhecimentos e fazer da universidade indígena um espaço plural, um espaço de produção de ideias intercultural, crítico, né, mas, sobretudo, escrito por mãos de diversas cores, né, e não só por mãos indígenas, vamos dizer assim, né, eu acho que isso é interessante. Me anima muito essa ideia de ter um espaço plural, né, mas um espaço em que a gente não seja tratado como inferiores, como não humanos, como não cientistas, né, um espaço que considere a nossa tradição nessa produção oral, escrita, e nesses múltiplos sentidos que a nossa produção de conhecimento tem, né, com humanos e não humanos, inclusive, né.